Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando sobre a função de desalavancagem financeira, tá? Que nada mais é composta por esses três conjuntos de parametrização aqui, tá? E essa função não está disponível na versão Starter, tá? Somente na função Elite, tá? E para que serve ela? Ela serve para mitigar os potenciais riscos de stop total, tá? O que seria o stop total? Tá? Seria, por exemplo, se você cadastrou aqui 20 níveis, para fazer a grade, então ele vai fazer a grade aqui com 20 níveis, é para ele fazer o monitoramento de quando a operação estiver entrando em risco, ou seja, quando você estiver super alavancado, e na hora que tiver uma possibilidade dele sair ou no zero ou com um prejuízo mínimo, ele vai sair antes do que o ativo pegue o preço final do seu stop, tá? Então ele vai fazer um monitoramento para mitigar essa possibilidade aqui e sair com um prejuízo menor, ou se não com até mesmo no zero a zero, conforme o cadastramento que você fizer aqui. Tá? Então é uma forma de mitigar a possibilidade de stop final para quem às vezes não tem muito tempo de ficar 100% do tempo operando em frente à tela e aí quando vai olhar a situação está grave. Então é uma forma do robô fazer essa detecção e tentar tirar esse risco o máximo possível. Tá? Então ele vai fazer esse tipo de monitoramento, se for possível, ele vai tirar o risco antes que seja tarde demais. Se não for, infelizmente toma o stop, porém você tem mais um recurso para amenizar essa possibilidade de tomar o stop final, porque fica naquelas, ganha de pouquinho em pouquinho, e quando perde, perde de, de balde, né? Como é que é? Pega gain de colher e toma stop de balde. Então isso aqui é uma forma de você não tomar um stop de balde, né? E tentar sair da operação o quanto antes, né? Porque, assim, pessoal, entre nós, se você faz um cadastramento aqui para operar 20 níveis, o preço chegou e deixou você alavancado em 15 níveis, cara, provavelmente a sua operação ela já está errada, né? Não adianta achar que tudo vai ser um milagre, né? Pode ser que uma, duas vezes ela chega lá e volta tudo, mas vai ter uma hora, um momento que não vai acontecer isso, né? E é na hora que a maioria para de utilizar essa estratégia, né? Porque não sabe fazer uma gestão, não sabe analisar a estrutura de mercado e realmente sair da operação quando já te mostra que tá errado, aí você começa a virar um torcedor, né? Então é uma forma de te ajudar, e principalmente aquelas pessoas que não têm esse controle emocional, né? Começa a rezar, né? Na hora que chega lá no 25º nível, começa lá, Pai Nosso que sai do céu, aí chega no 18º nível, já tá no Ave Maria, não sei o quê, né? O cara começa a virar um baita de um torcedor em vez de efetivamente ser profissional, ser um cara técnico. O mercado mostrou que você tá errado, assume o prejuízo e sai fora. Né? Então é uma ferramenta para auxiliar quem precisa disso, né? Quem tem esse controle emocional ou quem efetivamente não está o tempo todo na frente da tela. É uma forma de ajudar, tá bom? Mas lembrando que nenhum robô faz milagre. Então, vamos lá, rapaziada. Então, efetivamente, como que ela vai funcionar? Tá? Eu não vou conseguir demonstrar aqui, porque o mercado não, acho que já movimentou bastante, mas se alguém tiver curiosidade, eu tenho um vídeo lá no canal que efetivamente mostra essa situação operando, tá? Aqui eu só vou desenhar a situação para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, como é que funciona essa função aqui de desalavancagem financeira, tá? Como que o robô faz essa interpretação? Basicamente, esses três campos aqui, ó, que você vai ter que preencher. Ele vai funcionar no momento que você colocar aqui true, verdadeiro, tá? Então, você vem aqui e muda para true. Beleza, a partir desse momento você fez a ativação dessa função dentro do robô, tá? Então, quando você fez essa ativação, você vem aqui e escolhe o nível de alavancagem. Por exemplo, aqui. Vou dar um exemplo do que eu cadastrei. É uma coisa hipotética, tá, pessoal? Não estou aqui recomendando para você fazer isso. Vocês fazem essas parametrizações de acordo com os seus estudos, tá? Então, por exemplo, o robô está operando em 20 níveis. Para mim, quando ele chega aqui, ó, você está montando a grade, o robô. Digamos que aqui é o 15º nível. Para mim, quando o preço ele chega aqui no 15º nível, cara, significa que já está errado a minha operação, entendeu? Para ele estar mesmo que eu coloque 20 níveis, se ele chegar no 15º nível, significa que o direcional que eu peguei da operação está errado. Não adianta eu ficar torcendo, achar que o mercado vai voltar, para ele ter atingido 15 níveis, para mim, diz que eu já estou errado. Né? Eu não preciso esperar chegar no meu stop final para falar que a minha operação está errada e eu já tinha que assumir prejuízo. Né? Então, isso daqui é uma forma de você orientar o robô, ó, se chegar ao 15º nível, a minha operação está errada. E aí, o que acontece a partir desse momento? Então, o robô, na hora que o preço chegar no 15º nível, ele vai entrar em monitoramento. Né? Então ele vai começar a monitorar e entender que sua operação está errada e que precisa sair em algum momento para não tomar o stop final. E aí, pessoal, que entra a questão
do valor financeiro mínimo para desalavancar, que é isso daqui. O que significa isso? Ele vai monitorar esse valor em aberto e esse valor em fechado. Então, por exemplo, se no dia você já fez aqui, sei lá, R$ 300, e aqui você está menos 1.000 negativo, o sistema vai entender que você está menos R$ 700 negativo, né? E se você coloca aqui, a partir de menos R$ 700, eu quero sair da operação, se você coloca aqui menos R$ 700, você está informando para o robô. Ah, então toda vez que eu atingir a alavancagem financeira em 15 níveis e eu tiver com R$ 700 negativo, eu quero sair da operação o quanto antes, ao invés de eu ficar esperando pegar os meus 20 níveis e tomar um stop de menos R$ 2.100, né? Então, se na minha concepção eu entendo que uma alavancagem de 15 níveis significa que minha operação está totalmente equivocada, errada, eu quero sair dela o quanto antes, né? E qual que é a vantagem disso? É a vantagem que, normalmente, né, principalmente se você estiver falando de um ativo aí de mini índice, né, o preço ele trabalha, né, não só mínimo, mas qualquer preço, né, qualquer ativo. Ele fica fazendo assim, zigue-zague. É uma movimentação natural do preço, né? Ele dificilmente ele faz isso aqui e vai até o infinito além, né? Ele faz uma oscilação de preço. Então, essa oscilação de preço que acontece naturalmente é uma oportunidade de sair da operação antes de você tomar o loss final, entendeu? Se ele já veio aqui, passou o calor, te mostrou que está errado, na hora que ele der um respiro aqui, ó, ele já sai da operação com pelo menos um prejuízo inferior ao que você efetivamente tomaria se ainda continuasse acreditando que a operação fosse voltar tudo e não volta e vai lá e te topa final, entendeu? Então, por exemplo, nesse cadastramento, um exemplo hipotético que eu estou dando aqui, você teria um lote de 30% do que você teria aqui, ó, comparado ao que você teria se tivesse continuado na operação e pegasse seu estoque final total, entendeu? Então, é uma forma de ajudar aquelas pessoas que emocionalmente não estão preparadas para fazer esse tipo de estratégia, né? Não só essa estratégia, mas de efetivamente sair da operação que está errada, que já mostrou tecnicamente que está errada, e para aqueles também que às vezes está numa reunião, não está olhando 100% a todo momento as operações, pelo menos o robô vai fazer esse tipo de monitoramento, né? Então, na hora que chegar no nível que você cadastra aqui, ele vai começar a fazer esse monitoramento e ele vai sair da operação no valor que efetivamente você cadastrar aqui, né? Também não adianta você vir aqui e falar, eu vou sair com 200, sei lá, R$ 200. Dificilmente uma operação já está errada, ela vai voltar tudo e te dar R$ 200. Pode ser que aconteça, né? Então, é uma forma de você efetivamente mitigar essa possibilidade de tomar o stop final, né? Só que para esse valor aqui que você colocar, aí você tem que fazer seus estudos, suas análises, né? Tanto que a gente tem uma ferramenta que ajuda a você encontrar esses valores aqui, né? De acordo com as operações que você for realizando no dia a dia, que é a ferramenta de análise diária. Lá você consegue enxergar o seu nível de alavancagem, você consegue enxergar seu drawdown. Isso daqui é por dia, tá? Então você pode selecionar dia a dia e buscar no seu histórico como que foi essas análises do dia a dia, tá? Não é só do dia, é de todos os dias. Você consegue pegar o histórico para trás e verificar, dia 2, sei lá, 1 do 9, eu fiquei alavancado, sei lá, em 10 contratos, em 10 níveis. Dia 2 do 9, eu fiquei alavancado em 5 níveis. Nossa, dia 3 foi pior, eu cheguei a ficar alavancado em 15 níveis. Pô, 15 níveis, numa média geral, que ele ficou meio alavancado, ele sempre conseguiu voltar tanto que eu fiquei, sei lá, com R$ 300 de prejuízo. Opa, se uma média geral de 15 níveis ele volta a ficar com 300, então significa que eu tenho a oportunidade de mitigar essa possibilidade aqui, né? Então, você tem que ter um estudo por trás para saber realmente, né? Porque não adianta colocar qualquer valor aqui, você tem que saber suas estatísticas, como é que durante as suas operações, efetivamente, os seus resultados vão trabalhando, né? E aí sim, você consegue preencher esse valor aqui. Mas se você já tem um feeling apurado, eu sei mais ou menos quanto que eu aceito a perder, caso chegar em uma alavancagem de tanto que eu já considero que a operação é perdedora, aí você vai e coloca. Tem que trabalhar com dados, né? A melhor forma de você trabalhar no mercado financeiro é com informação, né? Achômetro é normalmente a galera que vem aqui, testa uma, duas, três vezes, daqui a pouco vai embora porque tomou um estoque que deixou zonzo e além de zonzo ficou com medo do mercado, né? Não tem muita coragem de vir no dia seguinte para operar, né? Então, trate isso daqui efetivamente como um negócio. E aí, né, nessa versão aqui, a gente tem essa função aqui, ajuda a mitigar, de fato, os riscos de um estoque final. Tá? Ele não vai mitigar 100%, mas ele tem um potencial de mitigação frente a essa informação que eu passei para vocês. Tá? Ele
ele elimina o risco 100%? Obviamente que não. Mas se, porventura, entrar nessa condição que eu acabei de mostrar para vocês, ele começa a fazer um monitoramento para sair da operação o quanto antes, tá? Então, para mitigar sempre os riscos, tá? E, novamente, essas informações aqui trabalham com bases estatísticas para você saber quais são os melhores valores para você preencher, tá? Então, é uma função bastante importante aí, principalmente para aqueles que efetivamente têm esse problema de zerar uma operação que está errada, e para aqueles que, às vezes, putz, não deu tempo de olhar o gráfico e tal, tive uma reunião ali, acabei perdendo isso daí. E aí, isso aqui é uma forma de tentar mitigar essa possibilidade aí de stop final, tá? Novamente, ela não elimina 100% o risco, ela faz uma verificação e fica monitorando para encontrar uma possibilidade de sair. E essa possibilidade, ela está de acordo com aquilo que você cadastra aqui, né? Se você for fazer um cadastramento impossível, também ela não vai funcionar para você, né? Então você tem que saber o número, os valores certo para você trabalhar aqui, né? E novamente, temos ferramenta para te ajudar nesse direcional, mas é você que vai decidir isso daqui no final das contas, além de toda a parametrização, tá? Então, é só mais uma função para te auxiliar aí, beleza? Então, a gente fornece ferramentas para potencializar aquilo que você já tem de melhor, tá? Nenhum robô vai fazer nada por você, mas algumas ferramentas te ajudam e te dão suporte para facilitar aí as suas operações. E uma coisa bastante importante, aqui eu não coloquei o robô para realmente para rodar, né? Só quis demonstrar com desenhos como é que efetivamente isso funcionava. Mas no canal tem um vídeo falando de desalavancagem financeira, joga lá no pesquisar do canal, coloca desalavancagem que lá tem o robô funcionando, né? E uma coisa bastante importante, assim como eu sempre fiz aqui no canal, pega a automação, coloca no simulador para você entender cada função, tá? Então, da forma que eu expliquei aqui, vai brincando, entenda, entra numa conta dele e faça essa simulação para você estressar essa função e entender de fato como que o robô pensa, tá? Não utilize isso daqui na cara e na coragem achando, tá? Vai lá, estressa um pouco, entenda essa lógica por trás, porque só assim você vai conseguir utilizar o melhor que a automação pode te fornecer, tá? Então não pega aqui e já vai, dá uma de doido aí, colocando qualquer coisa e achando que tá tudo bem. Não, testa, estressa bastante a automação, seja em backtest ou efetivamente em conta demo, mas no mercado rodando, para você entender cada função, tá bom? Aqui é só mais um educacional rápido para você entender e depois realmente você colocar em prática e testar bastante para entender o funcionamento da automação, beleza?